Oiê! Olha Oi. nós aqui outra vez. E aí, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa Alquimia Astral, nosso super podcast conduzido por Marcela Tardelli e Renata Borges Magalhães. E aí, Rei, como é que você tá? Tudo bem? Vamos bater um papo interessante aqui hoje? Vamos. A gente vai Bora. falar de coisas, mais uma vez, que só acontecem com o vizinho. Mas antes disso, bora para nossa vinheta. Tudo bem. No nosso último episódio, a gente conversou sobre organização pessoal. Não garanto que eu me tornei uma pessoa mais organizada de uma semana para outra, mas estamos na busca. E eu tô sabendo que tem algumas coisas meio malucas acontecendo no céu. Quero saber o que que tá rolando, porque o nosso episódio de hoje é sobre o nosso lugar seguro. Mas o que que tá pegando lá pra gente conversar sobre isso? Conta pra todo mundo. Bora, gente. Imprevistos acontecendo aí e está tudo bem. A gente está vindo de um momento muito tenso, né? E pensamos nesse tema hoje de falar do nosso lugar seguro, porque quando a gente está fazendo mudanças na nossa vida, e o céu do momento, né, não é de agora que está acontecendo. Vocês já estão vendo que existe algo iminente vindo por aí, né? Levando a alguns encerramentos, tomada de decisões ali que mexem muito com o nosso futuro. E o céu do momento está levando a gente nessa iminência de mudança e todas as vezes que a gente fica próximo a uma mudança importante da nossa vida, bate a tal da insegurança. E aí, né, Marcela? É, Será, Renata? opa, Não, onde que eu vou me agarrar isso agora? só acontece com o vizinho. Pois é. E a gente está tanto no movimento coletivo como individual, né? Essa questão do individual, ela tá pegando muito, porque agora é meio que a gente está tendo que tomar as nossas decisões por nós mesmos. E não sei se o vizinho também está se sentindo assim, né? Mas particularmente, né? Sua Veio vizinha Marcela e a minha vizinha Renata, no caso. Pois é, eu venho muito buscando aí, tá? E não é assim mais, mas como que vai ser, né? Esse momento de transição, onde que eu piso ali, que eu tenho um chão para eu poder pisar realmente? E uma das coisas que a gente está entrando num momento muito auspicioso, vamos falar assim, porque mesmo num céu tenso a gente também tem benefícios. Eu queria falar muito sobre o ingresso do planeta Júpiter, que é o nosso grande benéfico do mapa, no signo de Câncer, né? Júpiter é tudo de bom do nosso mapa. Onde a gente tem Júpiter, a gente é feliz. Ali é um ponto de felicidade, de abundância, de prosperidade. É onde a gente acredita que as coisas vão acontecer para melhor e a gente faz de tudo um tanto ali. Então a gente tem muito benefícios, né? Quando no Júpiter mapa deve ter natal fugido do meu mapa natal, não sei onde ele tá, tá. No meu mapa você olha assim, procura-se Júpiter. E a gente pode olhar isso porque Júpiter dá o que pra gente? Muitas vezes negligência. Ai, eu não tô enxergando que tava bom. Brincadeiras à parte, né, Marcela? E eu quero muito falar sobre esse trânsito aí tão importante. E a gente veio desde o dia 9 de junho, né, com essa entrada. Deixa eu só confirmar aqui nas minhas anotações. Foi exatamente dia 9 de junho, né? Júpiter entrou no signo de Câncer, que a gente fala que é um signo de sua exaltação. Então, o planeta está exaltado. Isso significa o quê? Que todo mundo colhe benefícios dele, né? Ele estava no exílio antes do signo de Câncer, que era Gêmeos. Então, assim, a gente tem os benefícios, mas não é daquele tanto, né? E agora, para Câncer, a gente tem o nosso grande planeta protetor exaltado. E nesse signo ele fala muito de buscar uma segurança no nosso ambiente familiar, né? O que é um ambiente familiar? É só onde você nasceu? É só dentro da casa da sua família? Não. Aquele lugar com o qual você se familiarizou. E por isso a gente fala sobre esse lugar seguro aqui hoje, nesse podcast, tá? E logo quando esse planeta, né, ingressou nesse signo, ele veio e sofre desafios no céu. Então, são tudo flores? Não são tudo flores. E quando eu falo que a gente está numa iminência de mudança, fica mais evidente ainda onde é esse nosso novo lugar seguro, para onde que eu estou indo agora, porque se do jeito que estava não estava legal, e agora para onde eu me direciono? Porque eu estava postando as minhas fichas lá, né? E aí algumas frustrações, algumas questões vieram. Ô, E Rê, me tira só uma pergunta. dúvida antes da gente dar continuidade, mas assim, é,
Primeiro que são realmente sentimentos bastante comuns, né? A gente se vê diante de mudanças e se sente, na grande maioria das vezes, ou inseguros ou resistentes, né? Tem gente que tem uma grande resistência a mudar, porque aquele lugar seguro é muito bom, mesmo quando ele é péssimo, para ele é muito bom porque é o que ele conhece. E eu Exato. falo com propriedade porque meu ascendente, minha lua é em touro, então assim, aquilo que eu conheço é melhor do que outras coisas. Mas também tem aquele que tem aquela agonia, né? Meu Deus, eu tô sentindo. Que é uma coisa que também tem acontecido muito, tenho percebido essa sensação de que algo vai acontecer, de que algo vai mudar e a gente não consegue explicar muito bem o que, né? Dá vontade de começar a colocar as roupas numa caixa, a encaixotar as coisas de casa. Falar assim, será que vou mudar de casa? Será que vou mudar de trabalho? O que que tá mudando? Não é possível. E aí, pelo que eu entendi, esse trânsito ele começa aqui, você sempre fala que existe uma sombra do movimento, né? Então é algo que a gente já estava provavelmente sentindo há um tempo, Uhum. mas ele vai reverberar por um tempo também. Então, isso que você está trazendo agora é para a gente se preparar para uma fase que vai até. Junho de 2026. Pois A é. gente tem um ano aí, inclusive, gente, por que que a gente quer fazer esse podcast aqui hoje? Para falar assim, a gente tem um ano aí de muitos benefícios, entende? Quando a Marcela fala desse lugar de segurança, existe o lugar de segurança porque eu fui condicionada assim, Uhum. então é seguro porque é conhecido mesmo por esse condicionamento, e o lugar de segurança emocional, né? Então, quando a gente precisa se conectar com as emoções, eu vou perguntar assim para vocês, quando você se precisa se conectar com as suas próprias emoções, como você tem feito isso? Como você tem nutrido dentro de você esse lugar seguro ali para você mesmo validar as suas emoções? Então, é principalmente esse o ponto que eu queria trazer nesse podcast. A gente tem um ano aí que está nos convidando a confiar naquilo que a gente está sentindo, tá? Então, esse lugar de familiaridade seria muito com essa respeito ao nosso estado emocional. Então, quantas vezes você já se pegou, assim, desrespeitando o seu estado emocional? Tá desconfortável, mas ainda mesmo eu fico porque é seguro. Mas tá desconfortável, né? Você sabe que ali não tá bom mais. Você sabe que ali já beirou um pouco o desrespeito. E o Júpiter em Câncer, esse ingresso desse planeta protetor aí, desse grande benéfico, veio para ensinar a gente a se reconectar com a nossa morada, O né? rei, veio aqui em mente assim, é um bom Da- momento, por exemplo, para pessoas que estão em relacionamentos tóxicos se desconectarem dessas relações. E eu não tô falando só de relacionamento afetivo, amoroso. Relações com líderes, com colegas de trabalho, amizades, onde você se percebe nesse lugar de, poxa, tem alguma coisa estranha, tá errado, tô me vendo abusada de alguma maneira e tô desconfortável, mas não conseguia sair daquele lugar. É um bom momento para esse tipo de movimento, então? Perfeito. Eu acho que você respondeu uma das minhas orientações que eu ia dar. Porque, inclusive, essas semanas que a gente está vivendo, esse podcast está sendo gravado agora no dia 17 de junho de 25, né? E a gente já vem de uma semana que está empurrando a gente para esse lugar, entende? Então, quando tem desafios lá no céu, gente, nem sempre os desafios vão ser só ruins, mas eles tiram a gente, eles movimentam a gente ali para mudança que a gente não queria fazer, né? A gente tem um pontapé, né? A gente leva um chute na bunda para movimentar a gente para frente. E essa semana, inclusive, é uma semana para se tomar decisões. E a gente está entrando aí numa lua minguante. Amanhã é a lua minguante. Mas é uma lua minguante que pede exatamente para a gente interiorizar, se conectar com a sua morada dentro de você, olhar para o seu estado emocional, respeitar esse estado emocional e aqui, nessa internalização, e fomentando essa decisão, tá? Para quê? Para quando vir um novo ciclo, a gente está num momento auspicioso, a gente está entrando num solstício de inverno, no dia 20, e a gente vai entrar numa lua nova no dia 25 de junho. Então, o solstício já vem é como se fosse um shift de energia. A gente entra com um novo gás, né? Uma nova energia vindo aí. São momentos de impulso, os solstícios. Existem movimento nesses períodos, né?
e movimentos de impulso, de ir para frente. E a lua nova vem com um novo aí, uma nova abertura também. Então, esse Ou seja, momento que a gente. é uma dupla ponte para você passar por cima e falar, meu, vambora. Não tem Exato. desculpa mais. Essa semaninha é para a gente interiorizar para poder tomar uma decisão. E aqui o ponto de atenção que eu chamo é: esse grande planeta que é tudo de bom no nosso mapa, se pudesse a gente tomava banho de Júpiter, né? Como diz a Marcela com alguns olhinhos, vou tomar banho de Júpiter. A gente tomava banho de Júpiter, ele vem com alguns desafios, que é com os dois planetas, Saturno e Netuno, tá? E quando ele vem com esses dois desafios ali, é extremamente importante que para qualquer decisão que seja tomada, você respeite o seu estado emocional, porque são suas emoções que vão ser direcionadoras nesse momento. É por isso que o planeta está tão exaltado nesse signo. Ele nos protege. Protege de quê? Da gente mesmo se trair, da gente continuar num relacionamento tóxico, da gente continuar numa relação ruim com um chefe, num cargo que a gente não quer estar, né? Porque aí a gente ainda não estava enxergando outra possibilidade. Da gente embarcar em novas propostas ali, que está prometendo mundos em fundos, uma fantasia muito idealizada, e que você não tem ali um ponto seguro para se apoiar, né? Fica tudo muito no ar ali, né? Não só no ar, mas fica muito no imaginário, no ideal, né? Para a gente não embarcar ali em planos mirabolantes demais, que às vezes depois a gente vai cair do cavalo. Porque esses desafios estão falando exatamente disso, principalmente, falando em termos técnicos, uma quadratura com o Netuno. Então, tudo aquilo que te promete coisa demais, que alimenta aquela esperança que é exagerada demais, pode acontecer e a gente cair nesse auto-engano. E quando você se conecta com qual é a emoção que me veio desse momento, né? Qual que é a sensação que aquilo me produziu? Eu me senti respeitada nesse sentido? Tá me causando alguma familiaridade ali para entender mesmo? Eu tô pisando em algum lugar que tem base. O signo de câncer, ele tem uma coisa que é um certo conservadorismo, né? Eu quero conservar alguma tradição. O que é que você faz sempre antes de tomar decisões ali? É um momento da gente olhar para isso e às vezes sair de comportamentos em que a gente coloca, né, a gente segue o impulso de se enganar, muitas vezes por uma ilusão, por não querer sair daquela situação ruim. É aquela historinha que a gente conta. Ah, não, mas ele pode melhorar, né? Você deu o exemplo de um relacionamento tóxico. Eu Depois não que eu gosto muito casar, dessa linguagem. melhora. Depois que casar melhora, né? Uhum, Nossa, mas um filho vai ajudar ele a assumir responsabilidade, a trazer uhum. responsabilidade. Então, tem essas historinhas que a gente conta e é um momento, gente, e quem tá escutando essa semana aí, né? Hoje é dia 17, até o dia aí, 25 de junho, é um momento pra gente tomar cuidado com as histórias que a gente conta pra si mesmo, que a gente usa elas de recurso para se iludir um pouquinho mais ainda, porque a gente ainda não se conectou com as emoções, não tá se permitindo acolher o desconforto, muitas vezes, acolher aquela dor que vem, né, dessa mudança iminente. Então a gente tem essas questões aí. Manda, Marcela, que eu sei que você já quer fazer um É, comentário o pertinente. que acontece? Hoje eu não vou deixar as dicas para o final, a gente tem algumas coisas para falar e essas dicas elas vão permear vários aspectos aqui da nossa conversa. E eu queria começar falando um pouquinho sobre um cristal, né, uma pedra natural que se chama jaspe mocaíta. É um tipo de jaspe bem diferente. Eu até vou ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com vocês daqui a pouco, para quem estiver assistindo a gente no vídeo, visualizar essa pedra. Vou deixar para o final, mas é uma jaspe diferente. Ela tem várias cores na formação dela, assim, em tons terrosos, né, do amarelo pro laranja e pro vermelho. E eu não sei se vocês estão ouvindo, tem uma obra de fundo, espero que não, mas vamos que vamos. Porque é assim, podcast é assim, né? Vambora. Bora. O que que acontece? Essa pedra, ela ajuda a gente a ativar memórias genéticas. E com isso, vai ajudar também na compreensão de lições ancestrais e na eliminação de padrões kármicos, bem como reconhecer esses padrões de emoções e comportamentos que estão ligados a dinâmicas familiares antigas. Então, quando você fala sobre assim, eu preciso entender qual é o meu lugar seguro e também partir para um processo de mudança,
muitas vezes esse lugar seguro está vinculado a um comportamento ou historinhas que eu vou carregando com o tempo, baseado em vivências e histórias que nem são nossas, né? São de uma herança ancestral e que talvez hoje não faça mais sentido, né? De uma época em que talvez, vou dar um exemplo de mulher, enquanto mulher, tá? Peço licença para isso, mas de uma época em que, por exemplo, talvez uma mulher que não fosse casada não tivesse ali o seu respeito na sociedade. Então, casa-se com a ideia de que se ele, depois que eu casar, ele melhora, porque eu preciso lidar com aquilo, né? Não tem outra opção. E hoje? Será que hoje, nessa dinâmica de mundo totalmente diferente, será que isso ainda cabe? E eu estou usando um pequeno exemplo, mas que a gente pode transferir isso para uma série de outras historinhas que a gente vai carregando. Então, esse cristal, Rê, eu acho que ele vem ao encontro do que você trouxe. E eu, escrevendo um pouquinho sobre essa pedra, me veio assim, como se fosse a pedra da constelação familiar, sabe? Onde eu vou acessando coisas, onde ele permite que eu consiga acessar melhor algumas informações e trabalhe em cima disso, né? Será que esse padrão, que talvez até seja meu mesmo, meu mesma, enfim, de um tempo passado, ainda faz sentido agora? Né? E aproveitar, assim, a gente vai juntar os dois, esse movimento astrológico com uma pedra natural, com toda a sua potência e carga energética, para ampliar essa ação de mudança que o céu está nos propondo, né? De uma certa forma. Então fica a primeira dica prática do dia. E aí você pode usar a jaspe mocaíta. Posso falar mais um pouquinho? Vou falar só rapidinho, rapidinho. Bora. Eu quero associar as duas principais dicas que eu tenho para hoje à meditação, né? Quando a gente conversou e você falou, puxa, vamos falar sobre esse assunto, e o termo lugar seguro me remete a uma coisa muito específica, que é o jeito que eu aprendi a meditar. Eu não sei fazer meditação daquele tipo que você para e fica prestando atenção na sua respiração, ou aquela meditação que você para e fica visualizando um ponto e aquele ponto, não sei o quê. Não, não consigo. Eu preciso de uma meditação ativa. E na meditação ativa tem todo um processo. A gente pode gravar um dia aqui, fazer um episódio especial de meditação. Tem todo um processo de você ir sentindo o seu corpo e relaxando partes do seu corpo. E num determinado momento da meditação, você vai para o que a gente chama de seu lugar seguro. E nesse lugar seguro, na sua mente, você precisa estar sozinho e se sentir seguro ali. Então, assim, que lugar é esse, sabe? Que lugar é esse em que você, sozinha, se sente inteira, né? Se sente, não se sente ameaçada, não se sente abandonada, não se sente aflita ou aflito. Então, uma possibilidade é você associar esse processo meditativo, onde você vai para esse lugar seguro, que cada um tem o seu, pode ser uma nuvem, pode ser a sua própria cama, pode ser uma praia de noite, pode ser qualquer lugar. E aí você pode, durante essa meditação, segurar essa pedra, né? Usar essa pedra como uma ferramenta também de potencializar um estado meditativo e neste lugar seguro acessar essas emoções que a Renata falou. Então, o que eu tô sentindo sobre tal situação, né? Que tipo de mudança eu quero provocar na minha vida e aproveitar esse momento que está impulsionado para isso. Então, aqui a gente está usando 3 elementos, né, de grande potência, que é a própria meditação, o uso de uma pedra natural com o movimento astrológico. A gente está fazendo magia, Renata? Sim! E digo ainda mais, eu tenho uma data para recomendar, o dia de fazer Olá! essa meditação, né? Essa específica com a JASP. Depois eu vou falar sobre outra, mas com a JASP. Qual data, Rê? Vou até anotar aqui. Perfeito. No dia do solstício. A gente entra. O que que é 20 o do solstício 7. de inverno? Oi? 20 do 7. 20 do 6. 20 do 6. Sexta-feira, gente. Sextou, Sexta-feira. bebê. E por quê, né? O solstício, ele traz aí essa renovação de energia, né? O solstício, ele vem como um impulso mesmo.
E no dia 20 do 6 às 23h42 é o horário exato que o Sol ingressa no signo de Câncer. Quando o Sol ingressa no signo de Câncer, vai dar uns diazinhos, ele vai se juntar com Júpiter. E Júpiter é o planeta que vem com essa expansão de Ai, que consciência. belezinha. Nessas 24 horas do solstício, principalmente ali, finalzinho, vou só completar, viu, Mar? Aí Sim, sim. você dá seu palpite aqui pra nós. Seu palpite não, sua opinião valiosa, por gentileza. No dia 20 mesmo, né? À noite, e o dia 21 inteiro, nessas 24 horas do solstício, são momentos bons para fazer essa meditação. E a minha recomendação é: eu vou fazer uma manifestação, intenção. A minha recomendação é: faça para você se conectar com o seu estado emocional, sem querer fazer alguma coisa logo, para você não se confundir, para você não tomar uma decisão antes de se conectar com aquilo que você sente, o que vai na morada da sua alma. O signo de Câncer fala muito disso. Qual é a morada da sua alma? Onde é que, para onde você se recolhe ali, que você se sente inteiramente protegido, né? Que não é só no colo da mãe, não é só no ambiente não é só com a família, não é só no ambiente de casa, mas aquela segurança interna, onde você fala assim, é isso. E aqui eu tô em segurança comigo mesmo. E é um momento que eu recomendo assim, para você se reconectar. Usa isso para se reconectar. Depois vem o plano. Agora não é o momento do plano, agora é o momento de se conectar para ver qual é a decisão que você vai tomar, tá? Fala, Má, sua opinião valiosa. Rê, que você vai falando coisas vão despertando aqui, né? Eu vou É. emendar na minha segunda dica, porque quando você falou sobre o Sol entrar em Câncer, me veio muito claro a questão de iluminar, né? De você trazer luz para aquilo. Então, de fato, é um processo meditativo que pode ajudar muito a clarificar aquilo que ainda está nebuloso, né? O que que me incomoda, né? O que que de fato eu quero mudar? No que eu tenho que mexer? Então, tem essas questões que eu acho que você fazer isso num dia de solstício, de fato, potencializa. Mas eu quero colocar mais um elemento aí nessa magia. Hum, Existe uma coisa muito legal que eu faço e que eu vou dar uma dica para vocês hoje fazerem em casa também, que são as grades de cristal. Uma grade de Legal. cristal é quando a gente coloca pedras naturais numa conformação de, de uma figura de geometria sagrada ou de outros desenhos que fazem sentido, e aí eu já vou explicar um que vocês vão conectar rapidamente. E associa essas pedras a determinadas situações. Hoje eu vou contar para vocês essa dica da grade de cristal associada à meditação. Então a gente vai potencializar ainda mais essa experiência do dia 20 e 21, né, de junho. Existe uma pedra muito, 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 muito comum. Raríssimas pessoas que gostam de pedras não têm essa pedra, que é o quartzo rosa, né? O quartzo rosa, ele não é só uma pedra do amor, dos relacionamentos. É uma pedra muito importante para quando a gente quer trabalhar o nosso amor próprio, nosso autoconhecimento, esse autoacolhimento que a Renata sugere, que a gente esteja nesse momento aí conectados conosco mesmo, né? Que a gente olhe para dentro. Ela é uma pedra que vai falar sobre compaixão. E quantas vezes a gente tem compaixão pelo outro e não tem por nós, né? O chicote não sai da nossa mão e taca nas costas lá o tempo inteiro. E vai falar também sobre cura emocional, sobre emoções reprimidas, traumas, e que podem ser fatores de propulsão de mudança, vamos dizer assim. Então, qual é a dica master aí para esse dia? E que também pode ser replicada no decorrer desses próximos 12 meses em que a gente precisa parar em alguns momentos para fazer essas reflexões, né, Rê? Monte uma grade de cristal, ou seja, pegue pequenas pedrinhas de quartzo rosa e se você puder ter uma jaspe ou naquita ou o contrário, ou várias pedrinhas pequenas de uma e outras pequenas da outra, eu vou até fazer um desenho aqui. E aí você vai fazer em volta de você um sol com essas pedras. Então vamos imaginar os tec-tec-tec batendo, né? Quem tá assistindo a gente vai ver
que você vai sentar aqui no meio e em volta de você, você vai fazer um círculo com essas pedras. Pode ser, por exemplo, um círculo de jaspe e os raios solares feitos com quartzo rosa. Pode ser um círculo de jaspe com quartzo rosa e os raios solares também com essas pedras intercaladas. Fica a critério da sua intuição. O que é importante é que seja harmônico, né? Então você precisa mesclar essas pedras de maneira harmônica. É mais fácil a gente achar quartzo rosa do que jaspe mocaíta. Então, se você tiver uma jaspe mocaíta, coloca ela sobre a sua mão, senta no meio do sol e faz o sol com quartzo rosa, porque a gente está associando mais elementos. Pensando que no sentido ocultista, quanto mais símbolos, mais informação eu estou informando pro. Mais informação eu estou informando é ótimo, né? Mais informação eu estou compartilhando com o sutil, né? De uma maneira que o sutil entende, através desses símbolos. Então, por isso a importância da gente colocar o formato do sol, a gente estar no centro, a gente fazer uma meditação que é introspectiva, que é pensando sobre nós mesmos, dentro dessa potente grade de cristal com duas pedras, que normalmente a gente talvez não usaria em conjunto, mas que aqui vai caber super bem. Para este momento, essa é a grande dica. Enquanto a Rê vai falar, eu vou procurar a imagem que, segundo a minha astróloga recomendou, Oh, eu deveria usar mais na minha vida a tecnologia a meu favor. Então, eu pedi para a inteligência artificial criar uma foto com as duas pedras juntas, excelente! realmente para hoje. Eu vou tentando compartilhar aqui enquanto a Rê fala. Excelente. Gente, para quem achou assim, nossa, a Marcela foi falando dos cristais, e se você não tá muito habituado, não entra na noia, nossa, eu preciso ter tudo isso para fazer alguma coisa. Não. Você tem uma pedrinha de quartzo rosa, é ela que vai, sabe? A gente não quer colocar Perfeito, Rê. empecilhos, né, Marcela? Ali ela tá falando de Perfeito. algo que a gente pode fazer para potencializar. Nossa, o solstício tá aí chegando. Passei da data, tô escutando esse podcast na outra semana. Não tem problema não. Gente, o interessante é assim, você sempre vai ter você mesmo para poder contar com você. A qualquer momento você pode se recolher ali para dentro de você e se conectar com o seu estado emocional. Os cristais são recursos que ajudam a potencializar essa energia. A data do solstício são recursos que ajudam a potencializar. Não ter nada disso não é impeditivo, tá? Então, quero trabalhar muito com isso. Nossa, não achei a Jaspiuna, Maqueita? Mocaíta. Mocaíta, porque eu também não Olha que conhecia linda, essa. Rê. Ela é bem bonita, ó, ela tem todas essas. Nossa, ela parece um planeta, né? Assim, trouxeram Parece um como mais planetinha. tinha. E assim, nossa, eu fui E atrás, não consegui achar. Oh, desculpa, Mar, eu te não, interrompi. não, Mas o era que eu. isso, era para mostrar para vocês mesmo. E o que eu gostaria de falar, nossa, eu só tenho um quartzo de cristal. Sabe que funciona muito bem também, gente? Nossa capacidade imaginativa. A imaginação ativa. É isso. Tipo, imagine que você está rodeado ali por um sol, que tem esses Perfeito. raios também, né? Um elemento natural, como um cristal, ele sempre vai ajudar a conectar mais, porque eles têm vibrações. Não tem? A nossa mente é uma ferramenta poderosíssima, tá? A gente não precisa delegar o nosso poder para nada mais. Então, por isso que eu tô falando, não é impeditivo, tá? Então, só queria reforçar isso também, né, Marcela? Mas, claro, ajuda bastante ter ajuda. Melhora, sim. Qualquer coisa, volta aqui, assiste o vídeo, pega a imagenzinha para você ter uma noção do que é, usa essa imagem das pedras para você visualizar e é bem isso que a Rê falou. Se você tem uma pedrinha pequenininha, é ela que você vai usar como fonte segura, né, de energia. Se você consegue ter mais pedras, use mais pedras. Se você só consegue visualizar, visualize. O importante é você não deixar de fazer pelo menos uns minutinhos de meditação nesse dia, que eu acho que vai ser muito legal e bem positivo para você. Isso. E eu quero falar ainda um pouco mais, né, desse momento que a gente está vivendo aí, que reverbera ainda. A gente tem um ano todo para aproveitar os benefícios, né, que vem desse Júpiter em Câncer também.
astrologicamente falando, e dicas práticas para o nosso dia a dia, né? A gente trouxe aqui ferramentas de meditação, uso dos cristais, tudo mais, mas você pode aproveitar tudo isso também. É, O ponto é, na hora de tomar as suas decisões, aqui são momentos que as nossas decisões elas estão elas estão decidindo muito, né, para onde que a gente vai, o que que vai acontecer. Tá muito quando eu falo do individual lá antes, né, tá muito esse poder das nossas escolhas mesmo. E esse Júpiter em Câncer, ele traz uma mensagem que é a seguinte, né? Quem tem esse posicionamento no mapa, inconscientemente já traz essa mensagem em si mesmo, que é as coisas prosperam quando nós vamos atrás delas, cuidamos e nutrimos aquilo. Quem já nasce com Júpiter em Câncer no mapa natal já entende que algo precisa ser nutrido para prosperar, né? Então, entendam que impedimentos que ocorrem aqui agora, desafios que estão vindo, decisões que vocês estão sendo colocados ali a olhar para isso e a escolher um caminho em detrimento do outro, vamos falar nesse sentido, né? Renunciando a outro caminho, estão vindo para você olhar para isso, cuidar e nutrir. Quem tem um projeto grandioso, puxa, não foi para frente, é momento de desistir? Eu falo que não, mas às vezes é um momento de você fazer uma decisão, fazer escolha corajosa ali, sem perder a sua base, sem perder aquele chão que você pisa, porque às vezes a gente quer fazer escolhas e eliminar toda a nossa história. O seu passado não impede a construção do seu futuro. Aqui a mensagem é clara, é preciso respeitar a sua história, honrar a sua história para você construir o futuro, né? Em termos de profissionais, de trabalho mesmo, é um projeto grandioso, qual é o cuidado que ele merece? Qual é a nutrição que ele merece? Qual que é a dedicação que ele merece de você? Então, no fundo, esses desafios, eles trazem isso pra gente, que não tá dando certo não é porque está errado, mas é porque precisa desse lugar de acolhimento primeiro, você respeitar o seu estado emocional, às vezes contar com quem já tem expertise, né? Não se iludir muito com alguma coisa que é idealista, fantasiosa demais, ficar contando sempre com o ovo dentro da galinha. E, contar com o ovo dentro da galinha, acho que é uma expressão, né? Vocês sabem. Não tem nada que você pega ainda, né? Você tá esperando a galinha Sim. botar, mas você não tem certeza se ela vai botar. Então, faz parte do lugar seguro, né? Olhar com maior discernimento isso. A gente consegue trazer essas questões nesse momento agora, pelo ano como um todo, tá? Até junho de 26, com o nosso discernimento, né? Uma amiga me falou assim: nossa, e agora que a gente vê tanta fake news, tanta notícia que tá vindo aí, informação que não é tão grande assim, o que que a gente vai fazer, né? Essa amiga me comentou que a sogra dela virou pra ela e falou assim: agora a gente vai ter que contar com a nossa intuição. E aí? E se você precisasse só contar com a sua intuição pra fazer escolhas, né? Sensacional. Como seria? E Sensacional! sabe que eu fiquei curiosa aqui? Fui até olhar meu mapa natal que a Renata fez em 1930 para mim. É, Já faz tempo, né? Pelo amor de Deus. É, eu fui ver que o meu Júpiter, pobrezinho, tá sozinho lá na casa um em Gêmeos. E aí, você falando de comunicação, tá? Eu já pensava, meu pai amado, Jesus. Depois a gente conversa nos bastidores. depois a gente conversa, é. E a gente tá nesse momento que o nosso crescimento, ele vem por meio das nossas decisões ponderadas, gente. Por meio ali a gente achar, ir pela busca do meio termo. E é um ano inteiro, né? Terminando de falar assim, porque tem benefícios esse trânsito também, que a nossa busca pela verdade, pelo propósito, pode ser através de viagens, pode ser se conectando com alguma filosofia de vida, se conectando com alguma religião, pode ser através de se conectar com alguma cultura, de algum método de ensino, né? De buscar outros tipos de conhecimento. Já veio muita ideia. A Má vai dar mais uma dica. Por isso que é importante saber aonde Júpiter tá no seu mapa, né, Rei? Porque Sim, isso é dependendo da importante. casa, fica mais fácil a gente também nortear quais são, no que está relacionado a essas escolhas, a essas introspecções, né? Tipo, a Marcela já viu que é na casa um. Ferrou, tem a ver comigo. Eu comigo mesmo. Entendeu? Eu adoro meus clientes que conhecem o mapa. É Entendeu? isso. A Renata ensina, né? Sou eu comigo. Então, assim, eu tenho que pegar o meu espelho, escrever de batom, hashtag eu que lutei. Entendeu? É isso. Exatamente, né?
E a gente tem essa busca aí e benefícios que a gente vem dessas questões nesse momento também. E é uma hora que a gente acessa uma força espiritual muito incrível, tá, gente? Quando a gente vai nessa busca aí com essa vontade, tá bom, eu quero crescer para além dos limites que eu ainda conheço, mas eu não preciso sair da minha base ou ignorar a minha história, isso não impede o meu crescimento. E saber dessa posição no mapa, você sempre vai saber qual é um ponto de felicidade na sua vida, para onde você vai retomar para resgatar aquele otimismo, aquela esperança também. Eu vou dar uma dica aqui. Se alguém viu aí o próprio mapa e conhece, tem um Júpiter na casa um, por exemplo, né? A Marcela. O que que é? É o eu. É a casa do eu, a casa um. E ela tem total razão de falar isso, né? Mas é aquela coisa. E acredito que eu já falei isso pra você, Marcela. Não sei se foi desse jeito, mas é assim: na hora que a Marcela pega pra fazer as coisas e põe a mão, dá certo. É simplesmente assim, é Júpiter na casa um. Exato. Na hora que ela pega e põe a mão, as coisas dão certo, né? Porque é esses os benefícios que Júpiter traz. Não é sem fazer nada. Em Câncer se conecta com as suas emoções, nutre aquilo que você quer que cresça, faça decisões ponderadas, né? E cuidado com coisas ilusórias demais, porque aí você pode entrar no que o Júpiter traz de negativo, vamos falar assim, que é o desperdício, a negligência, ganância, muitas vezes, né? É a autoilusão nesse movimento, no período que a gente está vivendo, tá? Com esse ingresso. Tô juntando aqui informações e trazendo para vocês. Ô, Rê, vou aproveitar esse gancho e trazer uma questão também que é importante, porque assim, até para ficar claro uma coisa, né? Uhum, Quando a gente fala sobre acessar esses padrões, esses comportamentos que podem estar ligados à ancestralidade, não significa que tudo que a gente carrega é ruim, né? uhum, Então, assim, tem que ficar claro isso também. A gente não tá querendo só mudar, 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 porque tudo que fizeram lá atrás estava errado e agora não serve mais. Eu, eu costumo conversar com algumas clientes que trazem essas questões voltadas para crenças que não necessariamente têm a ver com vivências presentes, né? Pode ser de uma experiência própria ou pode ser de algo que foi vivenciado lá na ancestralidade e fazer uma reflexão sobre isso que eu acho que cabe aqui também. Nós somos fruto de uma série, e aí é literalmente uma série de mulheres e de homens que viveram antes da gente, né? Às vezes a gente para ali no tataravô, que é quem a gente conheceu, se tiver esse privilégio, né, de ter conhecido um tataravô, mas assim, o bisavô, uma bisavó, mas é super em alta falar sobre ancestralidade feminina, mas eu não quero trazer isso só para o feminino, eu acho que a gente tem que falar de ambos os sexos, porque se não fossem essas junções, as pessoas não existiriam, uhum. né? Geneticamente falando. E aí, a gente precisa olhar para isso e pensar que, assim, cada um lá atrás, há 100, 200, 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, fizeram o seu melhor dentro do que eles puderam, dentro daquele contexto. Então, eu convido para que essas reflexões também, e por isso a Renata traz a questão do signo de câncer, né? A gente olhar com muito respeito e carinho por essa história. É uma transformação que a gente está buscando, que é inerente desse período, mas que vem no sentido de falar assim: poxa, foi por conta de tudo aquilo que eu estou aqui, né? Foi baseado em todas essas vivências que hoje eu sou o que eu sou, que os meus pais me ensinaram o que me ensinaram, que eu experienciei o que eu experienciei. Então, o que eu posso melhorar daqui para frente sem rechaçar aquilo que foi vivido lá atrás, por mim ou por aqueles que vieram antes de mim. Então, eu acho que é legal a gente também olhar para isso com o carinho, a ternura e a doçura que o câncer nos permite acessar, né? Esses sentimentos que se a gente tivesse, por exemplo, com Júpiter em outro signo, talvez a gente acessasse com mais ira do que amor, né? Com mais, sei lá, com sentimentos muito diferentes. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa amorosidade inerente do signo de câncer para acessar essas informações
com esse olhar um pouco mais doce, né? Que eu sinto que às vezes a gente fala muito sobre ancestralidade querendo extirpar, né? Tipo, cortar, deixar para trás. E eu acho que não é esse o propósito, né? A gente não se desprender deste lugar seguro da minha existência de uma maneira tão brusca, né? Tão violenta às vezes. Exato, perfeito. E você falou tudo, né? Esse signo de câncer que está sendo exaltado nesse momento agora é o signo da amorosidade. Na sua qualidade mais nobre, traz aí as melhores questões do acolhimento, do cuidado, da nutrição, dessa proteção, né? Onde você se sente protegido também. E a gente não tá contando historinha, mas isso rende papo para uma outra hora, né, Mar? E até trazendo para vocês, escolham benefícios desse período, não rejeitem a história de vocês, mas cuidado com aquela historinha que você fica repetindo na sua cabeça, porque o que gera insegurança é o excesso de apego, tá? E deixo vocês com essa reflexão por aí. Aproveitem o momento, é um momento auspicioso, tá? E a gente tem um ano para colher frutos disso. O que a gente quer com o intuito e esse alinhamento, né, de emocional também, tende a dar certo, mas a gente precisa estar muito conectado, tomar decisões ali de acordo com o que a gente está sentindo também. Não é manipulação, não é querer fazer as coisas a qualquer custo, é lidar com os desafios entendendo que, né? Há algo ainda a ser integrado da minha emoção, talvez, né? Há algo ainda que eu preciso estar lá com uma base segura, um chão para poder pisar e conseguir seguir aí em frente. Não me iludir, não idealizar demais e ignorar a realidade onde eu vivo também, tá? Então a gente precisa desse meio termo, dessa ponderação, porque os aspectos do céu, eles falam assim, eu quero muito uma coisa, mas parece que o caminho tá me puxando para outro lado. Esse puxar para outro lado é justamente para rever ali, eu não descarto a minha história, ela vai junto comigo, né? Vamos saber honrar a própria história também, tá? E Perfeito. agradeço aos nossos ouvintes que a gente extrapolou um pouquinho o nosso tempo combinado de hoje, né? Mas agradeço aí por vocês terem ouvido a gente nesse acolhimento também. Aproveitem o momento, aproveitem o solstício, façam uma meditação aí que a mãe indicou que vale a pena, viu? E para quem quiser aí consumir um pouquinho mais, né? Além de. Bom, isso é dica para todos os episódios, tá? Se você não tem seu mapa, faz seu mapa. Para começar, faz seu mapa, porque senão você vai ficar cada vez mais perdido no que a gente está falando. Acho que é importante ir se situando, né, Rê? À medida que a gente vai conversando, você também vai aprendendo um pouquinho. Que nem eu fiz, a Renata falou, eu já corri lá olhar, falei, Aos eita! poucos vai ficando mais palatável, né? Então, assim, é É, uma vez fazendo nosso mapa que a gente sabe isso de cabeça, gente. Não, não é não, tá? Quando eu fiz meu não, mapa pela primeira vez, eu não sabia disso tudo, não. não, a única Mas é pessoa que sempre sabe um meu mapa de processo, cabeça ajuda. só. Porque ela vê. Eu encho tanto o saco dela. Renata, faz essa previsão aí pra mim. Renata, me ajuda nessa alunação aqui. Renata, coitada. É, aí ela já até sabe de cor algumas coisas, mas é só ela, eu não sei. Não sei. Eu vou consultando, mas primeira dica, faça seu mapa. Acho que é importante para esse autoconhecimento e para que você consiga acessar da melhor maneira possível onde esses trânsitos estão pegando e consultar a Rê com mais profundidade também, quando for necessário. E se você quiser continuar um pouquinho nesse assunto, a última dica de hoje, o livro A Ciranda das Mulheres Sábias, de Clarissa Pinkola Estés, que é incrível, principalmente para as mulheres que querem aí olhar um pouquinho para si e para todas aquelas que construíram quem ela é hoje. Fica esse convite para essa leitura muito gostosa. É um livro curto e gostosinho de ler. Perfeito, Má. Também recomendo agendar os atendimentos com as terapias da Marcela, porque elas ajudam muito nessa integração, viu, gente? O mapa dá o diagnóstico e a Marcela dá o tratamento. Oh, bora! Bora juntas! Nossa Vambora! alquimia é para isso, para a gente se ajudar. Um beijo gigante para vocês. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima!